A história de hoje foi uma das histórias reais que inspirou o filme A Órfã. Eu vi esse filme, gente, tantas vezes na infância e, a meu ver, é a história mais pesada e vocês já vão entender o porquê. Eu já quero deixar claro aqui que essa história envolve crianças e existem coisas bem pesadas como castigos torturadores, então se você não se sentir à vontade, você pode pular esse vídeo e com certeza nós vamos nos ver no próximo, sem problema algum. Eu sou a Raquel Cias, eu sou psicóloga e toda terça-feira tem vídeo novo aqui sobre histórias de pessoas com comportamentos bizarros, fora do comum. Para não perder nenhum conteúdo, se inscreva aqui no canal e se você chegou aqui agora, já tem vários vídeos para você maratonar aqui. Já começa curtindo esse vídeo e compartilhando com um amigo que também tem curiosidade e gosta de ouvir esse tipo de caso. Assim como a personagem do filme Esther, Bárbara, de 33 anos, possuía uma doença glandular que deixava ela com uma aparência de jovem, adolescente, mesmo já estando numa faculdade. E por vezes ela usava esse distúrbio dela para fingir ser uma adolescente de fato. Durante os seus estudos, ela conheceu e ficou amiga de Caterina, que morava com a sua irmã Clara e com seus 2 filhos pequenos. As irmãs, desde muito cedo, eram perturbadas, elas acreditavam muito em misticismo e tinham certeza de que elas estavam designadas a cumprir uma missão de Deus. Com um caráter muito violento e distúrbios psicológicos, Bárbara passou muitos anos fazendo tratamentos psicológicos e ela chegou a fugir durante uma das suas internações. Só que ela acabou conseguindo fortalecer essa amizade com as 2 irmãs e foi morar com elas. E a personalidade das duas, que já fugia do normal, acabou sendo mais aflorada por ela. E ela influenciava muito as irmãs negativamente. As 3 passaram a integrar o movimento Graal, que acreditava que o homem poderia chegar ao paraíso fazendo coisas boas na Terra. Esse grupo também entendia que os seus integrantes estavam livres de confissões e de tabus da sociedade. Durante a convivência com as irmãs, Bárbara mostrava uma dupla personalidade. Uma hora ela era uma mulher adulta e outra hora uma completa total criança. Quando ela assumia esse lado infantil, ela demonstrava ciúmes da atenção que a Clara dava aos filhos e ela começou pouco a pouco a manipular situações que colocassem sempre as crianças como culpadas para serem castigadas. A Clara, acreditando que os filhos estavam cada vez piores, mais bagunceiros, começou a ficar desesperada e pediu conselho justamente para ela. Então ela não hesitou em sugerir que as crianças deveriam ficar confinadas dentro de uma jaula de ferro. Em 2007, a Clara, a Caterina e a Bárbara colocaram os 2 meninos dentro de uma jaula, alimentando as crianças pelas grades. As crianças ficavam sem roupas, não podiam sair dali nem para ir no banheiro, gente. E não satisfeita com essa situação absurda que ela havia imposto, a Bárbara continuava dando ordens às irmãs, que passaram a torturar as crianças, queimaduras de cigarro nos braços e nas pernas, dava choques, espancava as crianças, tinham até sessões de afogamento. Um dia, a Bárbara e as irmãs foram ao local onde a jaula estava e a Clara pediu que um dos meninos colocasse a perna para fora das grades. E aí, com uma faca bem afiada, ela e a Bárbara começaram a cortar a perna do garoto e ele gritava muito de dor, mas elas continuavam. Depois de retirar vários pedaços, as 3 comeram a carne do menino na frente deles. Pouco menos de um mês depois, foi a vez do outro filho ser vítima de canibalismo também, quando a mãe cortou partes dos seus braços. Para controlar ainda mais as crianças, a Bárbara teve a seguinte ideia. Ela comprou uma câmera de vigilância sem fio, muito parecida com essas de babás eletrônicas, porque assim elas podiam acompanhar o que as crianças faziam e podiam observar quando uma delas torturava as crianças. Ela nem imaginava, mas foi graças a essa ideia que tudo começou a desmoronar para elas. Uma coisa totalmente inesperada aconteceu. Uma família havia se mudado há pouco tempo para a casa ao lado e também instalou uma câmera muito semelhante para cuidar do bebê do casal. Você imagina então a surpresa do casal quando, em vez de verem o filho nas imagens, se depararam com 2 crianças presas numa jaula. Alguns dias se passaram até que o homem finalmente entendesse que o sinal que estava sendo interceptado na sua televisão era da casa ao lado. Ele logo fez uma denúncia à polícia que do
no dia 10 de maio de 2007, invadiu a residência, prendendo as irmãs Caterina e Clara. Assim que os policiais entraram na área em que os meninos estavam presos, eles se assustaram muito com o forte cheiro de urina, de fezes e de sangue. Uma das crianças estava desmaiada e a outra criança estava em estado de choque, além de extremamente machucadas, óbvio, devido ao longo período de torturas e de abusos que eles sofreram. Parada perto da jaula, uma menina segurava um bichinho de pelúcia e assim que ela se deparou com os agentes, com os policiais, ela correu em direção a eles pedindo socorro. Ela contou que se chamava Anica, tinha 12 anos e era filha adotiva da Clara. Os policiais ficaram realmente abalados com tudo que eles haviam encontrado ali naquela casa, então eles tiraram a garota dali e voltaram as suas atenções às crianças que estavam feridas, tentando abrir a jaula. A garota era simplesmente Bárbara, que aproveitou ali do momento de distração dos oficiais e fugiu do local. As crianças foram levadas ao hospital, enquanto Bárbara fugiu para Noruega e assumiu uma nova identidade. Dessa vez ela era Adam, um garoto de 13 anos de idade. Uma família infelizmente acreditou na triste história dela e a adotou, e ela passou a frequentar até a escola novamente. Somente um ano depois do ocorrido, a polícia encontrou o esconderijo de Bárbara e ao realizar sua prisão, a nova família dela adotiva ficou sem acreditar, sem entender o que um jovem de 13 anos poderia ter feito de tão grave, tão errado, para receber aquele tipo de tratamento daqueles policiais. Só então eles descobriram que haviam adotado uma criminosa de 35 anos de idade. Bárbara foi extraditada para a República Tcheca, onde foi julgada com Clara e Caterina. As irmãs alegaram que Bárbara havia feito uma lavagem cerebral nelas e que elas perderam a noção do que estavam fazendo. Os psiquiatras chegaram à conclusão de que a Clara e a Caterina sofriam de esquizofrenia grave. Então tá aí a explicação das coisas, né, gente? Elas ficaram presas, cada uma em um hospital psiquiátrico diferente, por 9 e 8 anos. A Bárbara foi também para uma instituição para pessoas com problemas psiquiátricos e recebeu o tratamento para se desenvolver e finalmente parecer ter a idade que ela realmente tinha. Ela tentou recusar esse tratamento porque, na verdade, ela tinha intenção de continuar parecendo uma criança, só que não colou. Ela recebeu sim o tratamento. Ela ainda vive no hospital psiquiátrico sem previsão de liberdade. Os meninos se recuperaram e foram morar com o pai. Bom, essa foi a história. Eu indico que vocês assistam o filme A Órfã para notarem as semelhanças. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com alguém. Me acompanha lá no Instagram também, @raquelcias.psi. Beijo e até a próxima!